Por anos, eu convivi com intolerâncias alimentares, problemas digestivos, problemas de pele e crises de ansiedade. Os meus exames davam tudo normal, mas o meu corpo apontava numa direção oposta. Meu nome é Daiane Vasques, eu sou terapeuta integrativa e nesse vídeo hoje eu vou abrir um pouco aqui minha história para vocês e contar como que eu conheci a terapia integrativa e como ela mudou a minha saúde física e a minha saúde emocional. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você sempre receber as novidades dos vídeos que eu estou postando por aqui. Curte o conteúdo, compartilha com quem você acha que pode ser útil, porque a informação desse vídeo pode ajudar muita gente. Talvez alguém que esteja lá no cantinho precisando de ajuda, não sabe como resolver os problemas, às vezes está sem esperança. Pode ser que esse vídeo ajude essa pessoa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha história, como que eu cheguei na terapia integrativa, medicina integrativa, como que ela mudou a minha vida. Desde criança, eu lidei com muitos sintomas digestivos, como eu mencionei, problemas de pele, já desde novinha com crises de ansiedade, mas eu não sabia que eram crises de ansiedade. E esses sintomas, eles foram aumentando aos poucos durante a minha vida, conforme acumulava, vamos dizer assim, as emoções, aquele lixo emocional, mas os sintomas iam crescendo. E por diversas vezes eu fazia exames e os meus exames sempre davam normal, então eu ficava tranquila. Mas sempre eu sentia aquela sensação de corpo inflamado, aquela sensação de comida indigesta, algo não estava indo muito bem. E eu sempre me interessei por medicinas alternativas, porque eu realmente percebia ali um resultado. Eu sentia muito mal tomando muitas medicações por conta de efeitos colaterais, então eu estava sempre buscando algo que minimizasse isso. E aí eu conheci, por exemplo, a acupuntura. Foi a primeira técnica integrativa que eu tive contato e eu me apaixonei. Eu tinha passado mais de 1 ano e meio tratando uma dermatite que não ia embora por nada. Eu tive placas terríveis. Tinha dia que eu não conseguia sair de casa por conta dessas placas. E eu tomei várias medicações, mas não resolvia o problema. Até que, com a ajuda da medicina chinesa, da acupuntura, da dietoterapia chinesa, em algumas sessões, o problema foi resolvido e nunca mais voltou. Então ali eu percebi que tinha um caminho diferente, que tinha um caminho mais simples para a saúde. E eu tive muitos resultados positivos com a acupuntura. O primeiro deles foi o tratamento da dermatite, que ela realmente desapareceu em poucas sessões. Foi um processo que não durou nem 2 meses, mais ou menos. E depois eu continuei, vez por outra eu ia. Só que, como eu estava olhando apenas para o físico, eu tinha resultado. Porém, como eu não tratava a verdadeira raiz do problema, que eram as minhas emoções, eles voltavam. Então, voltavam muitas vezes de uma outra forma, porque mudava o conflito, mudava a situação, o problema, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ter problemas sérios no estômago, ter dores muito intensas. Fui fazer um exame e estava lá com gastrite. Voltei para a acupuntura, fiz todo o tratamento, mais uma vez, seguindo ali a alimentação, fazendo as aplicações das agulhas. Em poucas sessões, repeti o exame e não tinha mais gastrite. Então, mais uma vez, eu fiquei impressionada, porque tinha passado um bom período tomando medicação, não tinha melhora. Quando fiz a acupuntura, melhorou. Então, aquilo reforçou para mim de que tinha um caminho que eu não conhecia e que eu precisava conhecer. Mas, tanto uma médica falou para mim, quanto a pessoa que fazia acupuntura para mim, me falaram que eu precisava olhar para o meu emocional. Eu fui na médica achando que eu tinha problema no coração, porque como eu estava tendo crises de ansiedade, mas eu não sabia que eram crises de ansiedade, ela falou para mim, olha, a gente pode fazer alguns exames para descartar as possibilidades, mas pelo que você está me falando, o seu problema é emocional. Você precisa fazer um acompanhamento emocional. Você já olhou para isso?
E eu pensei, não olhei para isso. E também a pessoa que fazia acupuntura em mim, a Helena, maravilhosa, melhor acupunturista da vida. Ela falou isso para mim também, que eu precisava olhar para a parte emocional. Tinham muitas emoções que estavam causando aqueles sintomas. Cada hora era um sintoma diferente, mas não era por conta do meu físico, era por conta das emoções que estavam impactando no meu físico. E o tempo foi passando e eu comecei essa busca. Comecei a passar com alguns profissionais e continuei fazendo tratamentos tanto físico quanto emocional. Porém, eu sentia que ainda eu não tinha conseguido resolver. Até que por fim foi o estopim, foi quando as intolerâncias alimentares, depois de um forte gatilho emocional, elas ficaram muito intensas, ao ponto de quase tudo que eu consumia me fazia mal. Eu me sentia mal em todas as refeições, quase todos os alimentos, e eu comecei a desenvolver uma certa ansiedade para comer. E isso eu senti que aquilo aquilo era um ciclo que ele não estava se resolvendo, mas ele estava piorando. E aí essas intolerâncias foram ficando muito fortes. Eu busquei um tratamento com uma nutricionista que me ajudou muito. Foi muito bom para eu conseguir desinflamar o corpo e conseguir ter um pouco mais de saúde naquele momento, porque eu estava muito mal fisicamente, sem energia, indisposta, com muita acne na pele. Então, eu tinha constantemente aquela irritabilidade, uma TPM muito forte, um sono ruim e a parte alimentar também, que era complicada, porque como eu tinha desenvolvido várias intolerâncias, eu mal conseguia comer quando eu estava fora de casa, porque um dos alimentos que mais me faziam mal era alho e cebola. Então, a maioria dos alimentos que existem fora de casa, quando você pensa em comer uma comida, tem alho e cebola. Então, eu ficava sempre ansiosa quando eu precisava sair de casa e me alimentar. Daí eu comecei a ver pessoas na internet que postavam que depois de alguns processos, elas deixavam de ser intolerantes, elas conseguiam consumir vários alimentos que antes elas não conseguiam. Então aquilo me acendeu uma curiosidade e eu comecei uma busca a respeito desse assunto, porque a minha alimentação ela estava muito limitada. A orientação que eu havia recebido é que eu precisava pesar os alimentos de todas as minhas refeições. Um exemplo, eu não podia comer uma banana inteira. Eu só podia comer metade da banana dependendo do tamanho dela. E aquilo para mim era quase não, era inaceitável, na verdade, porque eu tinha perdido esse prazer, essa liberdade de comer. E não era coisa assim da minha cabeça, uma frescura. Eu realmente passava muito mal com determinados alimentos. Então eu me recusei de que a minha vida ia ser essa, pesar alimentos pro resto da minha vida. Então eu coloquei dentro de mim que eu ia encontrar um tratamento que me ajudasse a entender o que estava acontecendo comigo e solucionar esse problema. E somado a isso, tinha a questão do peso, porque devido às dietas que eram muito restritivas, eu fui perdendo peso muito rápido, chegando a ficar abaixo do meu peso. Então, não conseguir estar no meu peso ideal também me deixava muito ansiosa, porque aquilo me gerava uma sensação de falta de energia, de como se eu tivesse realmente sugada. Eu não gostava nem de tirar foto nessa época, porque ali quando eu tirava foto eu via o quão magra eu estava e o quão desconfortável eu estava me sentindo com a minha alimentação, com a minha nutrição. Então eu continuei a minha busca, continuei estudando, continuei pesquisando, porque eu queria resolver aquela situação, aquele mal-estar e eu escrevi no meu caderno que eu ia voltar a comer com liberdade, que eu ia poder fazer uma viagem e sentar no restaurante e poder escolher o que estava no menu e eu não ia passar mal. E aí o tempo foi passando, eu comecei a pesquisar, eu ouvi falar sobre biorressonância, sobre a importância da desparasitação, entre outras coisas. O tempo foi passando, eu continuei as minhas pesquisas e eu ouvi falar de uma profissional
uma profissional que era muito boa, que ela usava biorressonância, entre outras técnicas, e que ela poderia me ajudar. E eu fiquei ainda resistente, porque eu já tinha feito tanta coisa, vocês não têm noção do tanto de coisa que eu já tinha lido, pesquisado, feito chás, isso e aquilo, e nada melhorava. A acupuntura, ela me ajudou muito nessa época, mas teve um teto. Teve um teto porque eu precisava olhar para o emocional. E eu não via profissionais falando sobre como como as emoções impactavam, por exemplo, no intestino na época. E aí eu decidi um dia fazer a consulta com essa profissional e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a Nath, né, que me ajudou. E ali, quando eu lembro claramente da primeira sessão com ela, onde ela me trouxe as respostas das coisas que eu mais precisava. Em uma sessão, ela me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo. E ali ela me ajudou a entender fisicamente por que quase todos os alimentos me faziam mal. Eu tinha uma intolerância muito específica, que era chamada de lectinas. Então, as lectinas, elas existem em boa parte dos alimentos. Por isso que quase tudo que eu comia me fazia mal. Mas ela trouxe uma questão importante, que na verdade aquela intolerância ela estava ali porque eu precisava olhar para minha relação com a comida. Eu precisava olhar para as minhas emoções. E eu lembro que ela me perguntou se eu já tinha presenciado ou vivenciado alguma situação muito negativa no momento das refeições. E aí eu comecei a contar algumas coisas que já tinham acontecido, situações desagradáveis que eu tinha ouvido, uma notícia ruim no momento da refeição. Então ela me mostrou ali que na verdade eu precisava como que esvaziar esse copo, porque o meu corpo havia associado a alimentação a perigo. Olha só, gente, foi libertador entender isso. Então ali eu entendi e a gente começou o processo. E eu me comprometi 100% a fazer o que ela tinha me falado. Eu ia seguir todo o passo a passo que ela havia me passado ali do tratamento. Usei os florais, fiz a desparasitação, eu fiz tudo. Em 2 meses eu já estava conseguindo comer alho e cebola. Essa foi a minha virada. Porque eu podia comer fora de casa. Eu não conseguia comer fora de casa e agora eu conseguia. Então foi muito rápido a resposta. Eu senti de fato que o meu corpo desinflamou, o intestino voltou a funcionar e eu comecei aquela sensação de angústia, aquela ansiedade, aquelas crises de ansiedade, elas foram diminuindo ao ponto de eu não perceber mais, de eu não sentir mais. Então, foi uma melhora, no meu caso, foi uma melhora muito rápida que eu percebi. Eu já estava fazendo o tratamento há cerca de 2 anos para as intolerâncias e eu não tinha sentido tantos resultados. E com essas melhoras, como eu fui voltando, eu fui reintroduzindo vários alimentos, castanhas, pimentão, batata, banana, maçã. Gente, eu não comia maçã. Entre outros alimentos, alho, cebola, feijão. Eu fui reintroduzindo esses alimentos e a consequência disso também foi que o meu peso foi estabilizando, ele foi voltando ao normal. E aí, com isso também, a autoestima voltou, a depressão foi embora. Mais um marcador aí que estava mostrando lá na biorressonância e eu já sabia desse marcador. E depois eu não tinha mais nenhum sintoma de depressão ou de um humor depressivo. A qualidade do sono voltou. Eu me senti viva de novo. Eu conseguia agora comer com liberdade, eu conseguia me sentir bem. Era algo que eu não me sentia há muito tempo. E hoje eu entendo por quê. Um corpo inflamado, um intestino que não funciona, que está sendo constantemente agredido, a gente não tem, o nosso emocional, ele não consegue se regular, o nosso sistema nervoso acaba não tendo energia para se regular. E era o que estava acontecendo comigo. Era por isso que eu tinha essa sensação de estar doente, mesmo quando os meus exames mostravam que estava tudo bem. E eu fiquei profundamente impactada.
como algo que parece tão simples de ser feito, né? Que todas as coisas que ela me pediu para fazer foi muito mais simples de tudo que eu já tinha feito antes. E deram tantos resultados. E aí, a partir disso, eu fiquei encantada, eu fiquei extremamente curiosa. E eu comecei a estudar profundamente a biorressonância, tratamento com florais, tratamento com coisas naturais, como chás, entre outras coisas, a nova medicina germânica, a questão das memórias, né? Memórias celulares, como que elas impactam, né, no nosso organismo e tudo mais. E foi a partir daí que eu realmente resolvi, que eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Porque nada tinha me trazido tantas respostas, tanta clareza e tantos resultados quanto isso. E eu vi pessoas que postavam ali na internet que estavam melhores das intolerâncias alimentares, e hoje eu posso ser essa pessoa que venho aqui dizer que eu também melhorei dessas intolerâncias e gravar um vídeo contando o que eu fiz para melhorar. E o que me deixa mais feliz, alegre e satisfeita é que eu utilizo essa mesma técnica para guiar pessoas num processo de um caminho mais leve, um caminho de mais saúde, de mais leveza, de mais bem-estar. Que esse é o meu trabalho hoje, porque eu vivi o resultado desse trabalho. Não à toa eu escolhi estar nele hoje. Então, se você talvez também sofre com alguma questão que você já tentou várias coisas, mas ainda não teve resultado, você ainda não chegou onde você gostaria, seja na sua saúde física, seja na sua saúde emocional, saiba que existe um caminho que pode te levar aonde você deseja. Existe um caminho onde você pode encontrar as respostas que você precisa no seu processo. Porque a saúde, ela é simples. A gente é que às vezes complica o caminho. A saúde física, o nosso corpo, quando você dá o estímulo certo, quando você dá o que ele precisa, ele responde. E o emocional, quando a gente, por assim dizer, libera aquelas emoções, aquelas informações, aquelas memórias que nos prendem em traumas, em situações disfuncionais, elas também podem ser compreendidas e liberadas. Fazendo isso, a gente consegue acessar um estado de saúde física e emocional muito maior do que o nosso estado atual. E eu sou a prova disso. Aconteceu isso comigo e eu fiquei muito grata e ainda sou muito grata, muito feliz por ter encontrado a profissional que me ajudou, que me guiou nesse processo, me ajudou a recuperar a minha saúde e a ter uma vida muito mais leve. Então, se você tá aí, talvez com essas questões, talvez sentindo o seu corpo inflamado, sim, mesmo olhando para os seus exames normais, você tem aquela sensação de que algo está errado com você, eu te entendo porque eu já estive nesse lugar. Mas eu vou te contar uma coisa. O seu corpo, ele sabe o caminho da saúde. Você só precisa dar os primeiros passos para que ele volte para esse caminho. E hoje, olhando para trás, eu percebo que o meu corpo ele não estava contra mim. Na verdade, o meu corpo ele só estava manifestando tudo aquilo que a minha mente carregava, todos aqueles pesos que eu não conseguia soltar. Então, se você quer parar de tratar apenas sintomas, você quiser um acompanhamento meu para mapear, desbloquear sua saúde física e emocional e acessar um próximo nível, eu vou deixar aqui para você um link aqui embaixo com o meu contato. E se você gostou aqui do conteúdo, se fez sentido para você, se a minha história ressoa com a sua, escreve aqui nos comentários, eu vou gostar de saber e de responder vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!